Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube e que eu tenho certeza que o tema de hoje vai responder muito às suas dúvidas, porque de alguma maneira, ou você tem, ou você já teve, ou você conhece alguém que tem. A palavra de hoje vai ser ansiedade, vai ser sobre esta palavrinha pequenininha, mas que tem um poder avassalador sobre nossas vidas. Então, se você é uma pessoa ansiosa, fica nesse vídeo. Se você conhece alguém ansioso, por favor, compartilhe esse vídeo, porque todos os ansiosos da face da terra precisam ouvir a palavra de hoje. Vamos começar. Quantos de vocês já pensaram, ou já disseram, ou já ouviram a seguinte frase? Ansiedade é falta de Deus na tua vida. Isso aí é falta de fé. Quantos? Vamos parar de pensar ou de dizer e vamos perguntar para Deus a verdadeira resposta disso? Vamos começar lendo o livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao 40. Diz assim, acompanha a leitura comigo. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram chamando: Mestre, vamos morrer, não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-te. De repente, o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos disseram uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos lá então, analisa aqui comigo. Se a ansiedade fosse falta de Deus, quem conhece a Deus então não era para ter medo da manhã, era para ser uma pessoa imune aos problemas da vida, né? Pela lógica da coisa. Sendo assim, esses discípulos aqui que a gente acabou de ler, que andavam com Jesus, que viam os milagres que Jesus fazia, que tinha total conexão com o Filho de Deus, não poderiam ter medo de uma tempestade ou ficar ansiosos se iam ou não morrer, certo? Então, só o raciocínio lógico desse texto que a gente acabou de ler aqui já nos comprova que ansiedade não é falta de Deus e também não é falta de fé, porque mesmo na presença de Jesus Cristo eles estavam extremamente ansiosos, nervosos e morrendo de medo. Agora vamos mergulhar mais profundamente aqui nesse relato que a gente acabou de ler da Bíblia. A ordem de Jesus ela foi muito simples. Ele disse: nós vamos para o outro lado. Enquanto todos remavam, Jesus estava tranquilo, dormindo sobre uma almofada. Então a tempestade começa, os discípulos começam a ficar desesperados, estão com medo de morrer, enquanto Jesus Cristo está dormindo. Entendam que a gente está lendo esse texto aqui da Bíblia e nós não estamos falando de pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que estão anos afastados dele. Não, não é isso. A gente está falando aqui de pessoas, de discípulos que andavam com Jesus, que comiam com Jesus, que estavam de manhã, de tarde, de noite na presença de Jesus Cristo. Então entenda que a ansiedade, o medo, a angústia, essas coisas ruins que tiram o nosso chão, que deslocam a gente, que nos angustiam, que amarguram a nossa vida, elas estão presentes, tiram a nossa esperança, mesmo a gente acreditando em Deus. Mesmo assim, da mesma forma que aconteceu com os discípulos. O problema é que quando essas emoções governam as nossas vidas, aí é que está o problema. Quando elas governam as nossas vidas, a gente deixa de acreditar no poder sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Então, a ansiedade não significa falta de fé, mas a falta de fé produz
ansiedade. Existe um versículo bem famoso da Bíblia que normalmente alguns cristãos até gostam de falar depois que se batizam, depois que entregam a vida a Jesus em águas, que o slogan é: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quem comanda nessa frase? Veja se não é o mesmo que comanda aqui quando a gente começou a ler o versículo, porque a ordem é muito clara. Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado do mar. A ordem é essa. Se vai vir tempestade, se vai vir vento forte, se vai vir vulcão, não importa o que venha. Se Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado, isso vai acontecer. Então, se Deus já tocou na sua vida e Ele já deu uma palavra sobre ela e já disse que vai acontecer, não vai adiantar nada você ficar extremamente ansioso até que isso aconteça, porque isso vai acontecer mesmo que tudo ao redor desmorone. Mas talvez você diga: tudo bem, Bruna, eu quero realmente acreditar nisso do fundo do meu coração, mas amanhã de manhã eu vou acordar e eu vou estar pensando igualzinho eu estou pensando hoje, porque eu sou um ser humano normal e amanhã eu já vou esquecer de todas as palavras legais que eu acabei de ouvir. Deixa eu te dizer, eu sou igualzinha a você. Esses problemas que te afligem, que te dão dor de cabeça, que não te fazem dormir direito, que te fazem ficar com nó da garganta, que você engole a comida de forma diferente, eu sei. Eu também sofro as mesmas aflições, eu sou ser humano como você, eu tenho os mesmos problemas. E vamos ser sinceros, eu tenho certeza, eu vou te expor isso com toda sinceridade e eu tenho certeza que você aí no seu lugar vai concordar comigo, porque você é ser humano como eu. Por mais que a gente saiba que Deus está no barco, e eu sei que Deus está no barco e você também sabe porque você sente quando Deus está perto de você. Por mais que a gente saiba que Deus está no barco junto com a gente, isso não é suficiente. Infelizmente, isso não é o suficiente para nos manter tranquilos e sóbrios diante dos problemas da vida, né? Eu sei, eu sou igualzinha a você. Só que tem uma coisa que acontece aqui nesse versículo que acalma os discípulos e a gente precisa prestar bastante atenção a fundo no que a Bíblia quer nos dizer, porque isso aqui pode te facilitar a vida. Olha só, Jesus ele acorda, observem bem ali o 38, Jesus dormia na parte de trás do barco, os discípulos o acordaram clamando. Peraí, vamos entrar aqui na cena, tá? Olha só. Eles estavam diante de uma tempestade. Um barco numa tempestade, com muito vento, água entrando, e Jesus estava dormindo. Ou ele tem um sono mais pesado do que o meu, que eu acho meramente impossível, ou a Bíblia quer nos mandar um recado, que eu acho muito óbvio. Porque uma pessoa que está dentro da tempestade, com o barco chacoalhando, com ventania, com água soprando dentro, os discípulos apavorados porque acham que vão morrer. Jesus está dormindo por quê? Porque ele precisava ser acordado. E o que acorda o Jesus? A voz do discípulo. Ei, Jesus é acordado pela voz de um discípulo. É isso o que esta pequena linha precisa te dizer. Por favor, entra na linha de raciocínio aqui com a Bru para você entender isso. Presta atenção. Jesus é acordado pela voz de um discípulo, não é pela tempestade. Não é pelo problema que está acontecendo ao redor. É pela voz, pelo chamado de alguém que Jesus acorda. Então, você precisa entender o poder da tua voz, o poder de você chamar a Deus, o poder da tua oração. Tá na hora de você pedir: Deus, acorda, acorda, me dá um sinal de que você está aqui perto de mim, de que você tem o domínio dessa situação, me dá um sinal como filho. Não importa onde você esteja, pode ser dentro do seu carro, pode ser tomando banho, pode ser no banheiro, no quarto, pode ser na rua, pode ser na calçada, pode ser onde você estiver.
clama para Deus, deixa Ele ouvir a tua voz. Por isso o tema é não esconda, por isso que esse é o tema, não finja que tá tudo bem, não esconda os seus sentimentos de Deus. Bota para fora, mostra para Deus, acorda Ele, porque Ele precisa ouvir de você aquilo que você está precisando na sua vida. E desta maneira, se conectando com Deus, você consegue abafar esse sentimento ruim que está te dominando. Por favor, anota isso aí, porque talvez amanhã você já esqueça. Anota. Tua voz é muito mais alta do que a tempestade que tu tá passando na tua vida. Para Deus, é muito mais importante o que você diz e acredita do que aquilo que você tá sentindo. Não é a lamentação que vai consertar a tua vida. Não é o que você está sentindo, é a dor. É aquilo que você diz para Ele, é aquilo que você acredita, é aquilo que sai da sua boca, é aquilo que você pede para Ele. Isso é importante para Deus. Para de esconder de Deus os teus problemas ou de achar que Ele já sabe. Não, para. Claro que Deus não está sujeito a mim e a tua vontade. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui nesse contexto. Mas a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então acorda o teu pai, chama ele, chama o mestre, porque eu tenho certeza que ele não vai te deixar sem resposta nunca se você chamar por ele. Quanto mais você conhece a Deus, menos medo você tem. Vai chegar uma hora que você vai dizer para todos esses problemas e para todas as ansiedades que estão te dominando o mesmo que Jesus Cristo fez. Dá uma almofada aí que eu vou deitar um pouquinho, mesmo em meio à tempestade. Bom, para que isso aconteça, para que teu medo, tua ansiedade, tua angústia, que é tudo junto no mesmo pacotinho, para que isso diminua e para que Deus consiga te fortalecer e dominar a situação da sua vida, você tem que tomar uma decisão, tá? Até porque a vida com Deus, ela é extremamente abençoada, mas ela exige esforço. Então vamos ler o que precisamos fazer em Deuteronômio, no capítulo 30 e o versículo 19. Diz assim, hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida, para que você e seus filhos vivam. É claro que Deus, como um pai amoroso, Ele quer que eu e você tenhamos uma vida boa, maravilhosa, próspera e em paz. Mas Ele não vai nos forçar a fazer isso. Por isso que Ele diz, escolham. Eu e você é que tomamos essa decisão. Ai, Bruna, mas é muito difícil tomar uma decisão numa situação em que eu não estou me sentindo satisfeita, em que eu não pedi para entrar. Isso acontece contigo também? Você já se encontrou num lugar em que você não queria, num lugar muito difícil, que você não pediu para estar lá? E daí, claro, você pensa que agora, aqui, estando desse jeito que eu não quero, é muito mais difícil para mim. Já pensou? Já, né? Claro, você é um ser humano também. Pois é. Daniel também era um ser humano como a gente, e com ele também aconteceu isso. Daniel, ele foi um homem que amava muito a Deus, e em determinado momento ele se encontrou em um lugar onde ele não queria estar. Igual talvez você esteja hoje, igual talvez eu esteja hoje. O rei Nabucodonosor, ele tomou Jerusalém, e então ele levou alguns jovens a cativeiro, com boa aparência, com bom biotipo, e eles ficaram em cativeiro, sendo treinados e alimentados durante 3 anos, para que depois, quando eles fossem soltos, eles fossem trazidos para os serviços do rei. Dentre esses jovens estava Daniel e também os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram os nomes trocados pelo oficial-chefe, que vocês, para quem já lê a Bíblia há algum tempo, já deve ter lido sobre, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas a gente está falando aqui de Daniel hoje, tá? Daniel, ele decidiu que ele não se contaminaria com a comida e com o vinho do rei neste processo. Por que ele decidiu isso? Daniel, para você entender, ele tinha feito um voto com Deus
de que ele não comeria nada além de vegetais. Como se fosse uma espécie de jejum que ele tivesse feito com Deus. Só que ele estava num lugar e sobre uma ordem que era extremamente difícil ele manter esse voto com Deus. E se ele desobedecesse a ordem, haja visto que era do rei, isso iria trazer grandes problemas sobre a vida dele, talvez até a morte. Ele tomou a decisão de continuar honrando a Deus, mesmo estando num lugar ruim, difícil e nada favorável para ele. E que ele não pediu para estar. Você entende? Talvez é exatamente isso que está acontecendo na sua vida, assim como aconteceu com a vida de Daniel. Você está onde não queria estar, da forma com que não queria estar, e nem pediu para estar aí, mas chegou aí. E deixa eu te dizer, é dentro desse lugar difícil aí, bem aí dentro, nessa situação em que você não gostaria de estar, que as decisões que você vai tomar aí, agora, é o que vai realmente te mostrar e definir como está o seu relacionamento com Deus e qual vai ser o resultado que você vai colher depois que passar por aí. É exatamente aí que Deus te testa. Por mais difícil que esteja, e eu sei que está difícil para você, porque eu sou ser humano de carne e osso igualzinho a você. Entenda o seguinte, Provérbios no capítulo 3, versículo do 5 ao 8, diz que não devemos tentar entender todas as coisas, e tampouco devemos nos impressionar com a nossa própria sabedoria. Eu sei que é difícil ler isso, principalmente para mim foi muito difícil ler isso, porque eu sempre fui uma pessoa que eu argumento demais. Mas por quê? Por que eu tive que passar por isso? Por que tem que ser assim? Por que não posso ter? Por que é dessa forma? Por quê? Por quê? E por quê? E a Bíblia diz, não tente entender todas as coisas. Em Deuteronômio 29, que é o texto mais difícil para mim da Bíblia, diz que Deus não revela todos os porquês. Então, não adianta você confiar em você. Infelizmente, não adianta. Não adianta ficar ansioso, porque quando você mergulha no entendimento aqui da Bíblia, você descobre que tudo aquilo que a vida inteira você achou que era extremamente correto, na verdade estava tudo errado. Porque o nosso ponto de vista não tem nada a ver com o ponto de vista do nosso Criador e a gente fica argumentando demais ao invés de buscar a sabedoria dele, que é a mais importante, que é a única que vai nos responder tudo. Combata essa ansiedade que está te matando aí dentro com oração. Grita mesmo, acorda Deus, conversa com Ele onde você estiver, 24 horas por dia se for necessário, conversa porque Ele vai te responder. Deus te testa porque Ele precisa entender o que tem aí dentro do seu coração, mas a garantia dele é válida, está em 1 Pedro no capítulo 5, versículo 7, entregue-lhe todas as tuas ansiedades, pois Ele cuida de você. Ele é um pai amoroso, perfeito. Se nem você abandonaria os seus filhos, você acha que Deus vai te abandonar nesse momento? Só está na hora de você pedir ajuda dele, porque ele só está esperando você acordá-lo. Uma semana abençoada, paz e prosperidade em sua vida e que Deus ilumine os seus caminhos.